Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fico feliz de poder estar compartilhando aqui em Marialva. Já estive aqui, já faz vários anos, né? Que eu falei aqui em Marialva, né? Até na câmera, se não me engano. Mas faz vários anos. Estou muito feliz de estar aqui de volta, compartilhando com vocês. Vamos lá. Então, como o pastor bem colocou, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre ciência e fé. Deixa eu ver se... Eu sempre gostei muito da parte científica, desde criança. Sempre gostei demais e eu gostava muito de dinossauro. E quase toda criança tem a fase do dinossauro, né? Quase toda criança gosta, vê e tal. Inclusive, vinha caráter hoje, né? Eu sei que estamos num templo, numa igreja, mas eu não podia deixar essas lindas criaturas de fora, né? Eu tive que vir aqui representando. E sempre gostei muito de dinossauros. Só que isso não passou. Geralmente a criança passa dessa fase. Eu acho que ainda sou essa criança nessa fase. Então, continuo gostando muito dessas criaturas. Mas meus pais identificaram isso, essa inclinação natural, essa área científica, né? Não só a dinossauros, mas sempre investiram bastante nisso. Né? Meus pais, minha mãe está aqui comigo agora, meu pai está em viagem, eles são missionários da Jocum. E sempre investiram muito nessa área. E eu continuei crescendo com esse amor à ciência e também à palavra de Deus. Então, com o tempo, eu fui tendo que lidar com algumas coisas que eu aprendia na escola, né, ou aí fora, com as coisas que eu ouvia na palavra de Deus. Como assim? Às vezes algumas coisas pareciam que batiam e algumas coisas pareciam que faziam sentido uma com a outra. Né? Como é que a gente vai lidar com essa situação? E é isso que eu gostaria de trazer um pouco para vocês essa noite. Um pouco de modo geral, assim, em relação à ciência e fé, mas vamos discutir bastante o tópico específico da paleontologia, que é a parte de fósseis, e que eu pessoalmente acho fascinante. Né? A minha formação, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz um curso da Jocum, né, ETED, um curso básico de missões, e depois eu fui fazer um curso como se fosse um seminário teológico, só que compacto de um ano. É um curso de fundamentos bíblicos em Jackson Hole Bible College, nos Estados Unidos. E depois retornei aqui para o Brasil e comecei meu curso de Ciências Biológicas aqui na Unicesumar. E então fiz a licenciatura e o bacharel lá. E depois fiz o meu mestrado em paleobiologia. Né? Agora sou paleontólogo. Sempre foi meu sonho e cheguei a esse ponto, graças a Deus. Me tornando então paleontólogo. E depois retornei aqui ao Brasil e continuo meu ministério. Deus colocou isso no meu coração desde bem novo, assim. Quando eu tinha uns 14 anos, eu me posicionei realmente com o Senhor, sabe? Eu falei, olha, eu tenho essa minha vida aí com Deus quase que paralelo, né? Meus pais estão lá, sempre fui cristão e tal, mas tem aquele momento que a gente tem que se posicionar, né? Falar, não, agora é eu e Deus, eu vou ler a palavra, eu vou buscar. E eu tive esse momento, eu tinha uns 14 anos mais ou menos, e eu comecei a crescer muito nesse relacionamento, e com 15 anos... Com 14 anos ele começou a me mostrar essa parte do criacionismo, estudar Gênesis, né, e a ciência através ali da palavra de Deus, através do livro de Gênesis. E eu comecei a buscar muito isso, assistir várias palestras, anotar, naquela época, né, fita cassete e tal, ficava reassistindo palestras, anotando e tudo. E daí com 15 anos dei minha primeira palestra do tema, adorei da palestra, eu nem sabia que eu sabia fazer isso, mas eu consegui, e eu adorei, e desde então não parei mais, né? Senti realmente esse chamado do Senhor para esse propósito. Então, por isso que eu digo que é um prazer muito grande estar falando com vocês hoje, né? Porque é algo que realmente Deus tem colocado no meu coração, assim como eu acredito que o pastor, é um prazer de estar vindo toda vez compartilhar um pouco da palavra com cada um de vocês. Muito bem, vamos lá então falar um pouco sobre essa temática, né? Como eu disse, eu trabalho bastante com essa questão do criacionismo, né? E nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre isso hoje. Atualmente, quando a gente fala da universidade, nós vivemos uma crise acadêmica no meio cristão. Tá? Nós vivemos essa crise, infelizmente, nós vivemos essa crise. E o que é essa crise? Pesquisas recentes mostram que 70% dos jovens cristãos que entram na universidade perdem a sua fé. 70%. É muita coisa. De 10, 7 se perdem. A pesquisa também mostrava que depois de um tempo, alguns desses que se perderam voltavam à fé, voltavam à igreja, graças a Deus, mas não todos.
E que pena que esses tiveram que passar anos da sua vida distantes da palavra para depois começarem a retornar. Se afastavam de Deus, ficavam longe. 70%. É muita coisa. Eu lembro que eu estava na Open, né, na reunião com os pastores em Maringá, e daí eu falei dessa estatística para eles. Eu falei, vocês não precisam acreditar em mim, né, falando esses dados. Vocês confirmem isso, é verdade isso? 70%, mais ou menos 70% dos seus jovens se perdem quando entram na universidade? Aí todos eles acenaram com a cabeça, porque conheciam as ovelhas, né? Então alguma coisa está errada aí. O problema não é o conhecimento, o problema não é a universidade, mas alguma coisa nesse sistema está afastando. E cada um se afasta por um motivo diferente, né? Alguns podem se afastar por más influências, por drogas, por N motivos. Mas muitos deles se perdem e têm muita dificuldade de voltar para a fé por causa do tipo de cosmovisão que é dada a eles. É ensinado uma coisa, muitas vezes uma visão errada, muitas vezes disfarçada com fatos, né? Vou colocar entre aspas aqui, uma visão meio contaminada, e alimentado isso nos jovens, e quando eles olham para a palavra de Deus e falam, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não representa a verdade mais. Um professor meu que me falou a verdade, isso aqui não. Isso aqui é antiquado, isso aqui é sem sentido. Alguns vão dizer que isso aqui é até opressor. Então não faz sentido mais. E descartam, deixam de lado. Então, infelizmente, essa tem sido a realidade. Então, um dos pontos importantes é que quando eles entram na universidade, ou desde a escola, na verdade, né? Desde a escola, quando entram na escola ou entram na universidade, muitas vezes eles vão deixando a palavra de lado. Ou nós como igreja, ou até pais e famílias, não fazem um investimento tão grande de inserir a palavra de Deus como cosmovisão, e ele vai aceitando qualquer coisa que é ensinada. Do que adianta? Às vezes a gente tem um devocional aqui na igreja, né? Um culto e tudo mais, atividade, vamos supor aí por 1 hora, 2 horas, e o restante da semana é toda influenciada com conhecimentos externos. E aí? O que está formando na cabeça das pessoas, dos jovens? Então é muito difícil competir com isso. Por isso a grande questão é relacionamento com Deus e dependência da palavra. Mas vamos lá. Então o grande cerne aqui é quando deixamos a palavra de lado. Quando ela fica longe, seja numa questão técnica, científica, teórica, ou também em questões morais, porque a Bíblia não é só um livro de questões morais. Ela é também, né? Ela fala muito da questão moral, mas não é só isso. Então, quando deixamos ela de lado em qualquer um dos seus aspectos, não nos afastamos de Deus. Aí as estatísticas estão aí para mostrar o resultado de tudo isso. Então, hoje eu queria que a gente voltasse à palavra. Voltasse. Nós não vamos voltar em qualquer ponto, né? Vamos voltar principalmente ali em Gênesis, né? Nos primeiros capítulos de Gênesis. E vamos estar analisando, então, a ciência, os fósseis, através da luz da palavra de Deus. Pode ser? Vamos lá? Muito bem. Então, uma coisa que é muito recorrente é questionarem o próprio Gênesis. Isso acontece dentro do ramo científico, dentro da própria teologia. Isso é muito comum, por sinal. Isso é questionado os primeiros capítulos de Gênesis, dizendo, olha, não é bem assim. Não é exatamente isso que o texto quer dizer. Gênesis ali é só uma representação de alguma coisa, né? Não é literal, ou não é uma representação do que Deus fez, é só uma figura de linguagem de outra coisa. Geralmente é abordado mais ou menos desse modo. Existem muitas linhas de interpretação. Só que é muito perigoso nós fazermos isso, por quê? Porque geralmente nós tentamos colocar as nossas interpretações dentro da Bíblia e não deixamos que a Bíblia fale conosco. Como foi bem colocado no começo, é o Espírito que revela, é o Espírito que dá vida àquilo ali. Se a gente estuda a Bíblia desconexa, ela é morta, é só um livro, né? Então é muito importante a gente sempre voltar para cá. E outra, conectar a Bíblia inteira. A Bíblia é uma série de livros que por um motivo milagroso, porque é a palavra de Deus, são todos conectados. E fluem a um sentido, e eles se completam. É fenomenal estudar a palavra de Deus. Então vamos olhar não só Gênesis, mas outros textos
também. Aqui são vários, nós não vamos precisar ler todos. Se vocês quiserem até ver depois, tem algumas passagens ali. Existem várias outras, mas aqui só são alguns exemplos. Né? Alguns vão falar, não, mas Gênesis não é literal, Danilo. Não, Deus não criou em 6 dias. O dilúvio não foi global, não foi daquele jeito que está ali, né? Foi outra coisa. Não é bem assim. Mas o restante da Bíblia inteiro trata Gênesis exatamente como ele está escrito. Os profetas tratam ele assim, os apóstolos tratam Gênesis assim, Jesus trata Gênesis assim. Então por que nós temos que tratar de um modo diferente? Nós somos mais conhecedores do que eles? Ou temos mais sabedoria ou mais do Espírito para entender que aquilo é o que não é aquilo que o próprio Jesus disse que é? De modo algum. Somos nós que temos que nos submeter à palavra de Deus. E vamos lá. Vamos a um exemplo aqui. Né? Por exemplo, Danilo, mas Gênesis, 6 dias. Não é 6 dias, né? Não foi criado em 6 dias. Ali os primeiros capítulos é só uma alegoria. Mas a gente vai para Êxodo, no capítulo 20 e também no capítulo 31, quando está falando dos 10 mandamentos, ele vai falar ali, por exemplo, do sábado, né? Quando os judeus guardavam o sábado, ele estava falando essa parte da lei, ele utiliza os 6 dias da criação para fundamentar uma lei. Se isso fosse mentira, ou não é mentira, né? Mas se não fosse literal esses 6 dias, como é que Deus ia usar uma figura de linguagem, uma coisa que não é literal, para representar e para firmar uma lei? Né? Ele fala ali... Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º descansou. E depois ele fala, então, né, o povo guardaria então o 7º dia e tudo mais. Muito importante. Vamos a outro aqui. Né? Se Gênesis não foi do jeito que está escrito, então Adão e Eva não pecaram daquele modo. E talvez o pecado sempre existiu. Ou a população evoluiu por milhões e milhões de anos e sempre foi pecando. Então não foi como está em Gênesis, só que a Bíblia nos diz diferentes. Romanos 5 nos fala, portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Existem outros textos também, mas vamos lá. Pegar um outro diferente aqui. Pegar um de Noé. Eu acho legal também. É interessante, ali em Isaías 54, fala, porque isso é Deus falando, né? Porque isto para mim é como as águas de Noé. Interessante. Se a história de Noé não foi real, por que Deus está usando isso para comprovar? E ele faz isso várias vezes ali no texto, eu só estou usando um exemplo. Ele também usa em outros textos, acho que é o próprio Jesus, se não me engano, a gente pode até achar aqui. Né, mas ele utiliza que nos tempos de Noé, né, no Novo Testamento é citado isso, porque nos tempos de Noé, ou seja, na época real onde aquele homem estava aqui e aqueles acontecimentos realmente, aqueles eventos realmente aconteceram. É muito legal. Então aqui são vários exemplos, né? 2 Pedro nos coloca isso. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7, e por aí continua. Muito legal. Então a Bíblia inteira, ela vai reforçando essa ideia de que Gênesis é exatamente como estava escrito. Então, ok, partimos deste ponto. A Bíblia está reafirmando durante ela inteira, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de que os primeiros capítulos de Gênesis são reais, são verdadeiros. Joia. Então, além da Bíblia, que nos conta sobre o passado, a paleontologia, que é o estudo dos fósseis, também é uma janela para o passado do nosso planeta. Ela mostra como as coisas eram antigamente. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. Então, através dos estudos da paleontologia, nós conseguimos ter luz e evidências de como era a vida no passado e também o que aconteceu com a vida no passado, com os animais e todas as outras criaturas que estavam no passado. Vamos lá? Ok, existem 2 linhas principais de interpretação dos fósseis. Uma, como está ali na imagem, é o uniformitarismo. O que quer dizer o uniformitarismo?
que os fenômenos que acontecem hoje aconteceram também no passado, no mesmo ritmo e com a mesma intensidade. E tem acontecido desde então. Vou dar um exemplo. Por exemplo, está ventando lá fora, no deserto, por exemplo, e o vento acaba levando alguns grãozinhos de areia de ponto A a ponto B, certo? E ele faz isso devagar, leva uns grãozinhos aqui, uns grãozinhos ali, outros grãozinhos lá. E depois de muito tempo, toda aquela areia que estava de um lado acaba parando no outro. Certo? Tranquilo? De modo uniforme, uniformitarismo. De modo uniforme, devagar, lento e precisa de muito tempo para acontecer. Tá? Esta é uma visão geralmente associada à própria visão evolucionista, que requer que as coisas aconteçam devagar no decorrer de muito tempo. Mas existe a visão do catastrofismo, e o próprio nome já nos induz a entender o que está acontecendo aqui, que defende que no passado do nosso planeta, na história da Terra, aconteceu alguma ou algumas catástrofes muito grandes que moldaram o mundo que nós temos hoje. Que não foi um processo lento, gradativo, que demorou milhões de anos, mas foi um processo rápido e intenso, uma catástrofe. Certo? Duas visões. Agora nós vamos olhar para os fósseis e tentar entender o que eles mostram para a gente, de como foi o passado e como eles morreram. Será que foi no decorrer de milhões de anos, num processo natural, lento e devagar, como prega o evolucionismo ou o uniformitarismo? Ou foi de um modo intenso, rápido e catastrófico, como nos ensina o catastrofismo? E nós podemos associar também uma catástrofe muito bem conhecida que é narrada na Bíblia, que é o dilúvio de Noé. Nós vamos analisar os fósseis e vamos chegar a uma conclusão. Mas vamos pensar bem. Se aconteceu um dilúvio, como está escrito na Bíblia, uma grande inundação, uma catástrofe gigante, que inundou o planeta inteiro, certo? Imagine uma coisa assim, inundando todo o planeta. Uma chuva forte, que dura, sei lá, 1, 2 horas, já causa um desastre na cidade. Né? Às vezes destrói casas, acaba com ruas, derruba árvore e tudo mais. A nossa região, nossa cidade, tanto Marialva quanto Maringá, é cheia de árvores, derruba galho, derruba tudo. Uma catástrofe. Imagina você ter um evento, que é o dilúvio como um todo, que durou praticamente 1 ano. 40 dias e 40 noites só foi de chuva. Tá? O restante do dilúvio, todo o processo, foi praticamente 1 ano. Dá para fazer muita destruição e mudar muito o planeta nesse processo. Mas se isso realmente aconteceu, se o dilúvio realmente aconteceu, nós deveríamos encontrar milhares de criaturas mortas, enterradas por lama, por sedimento, né, com água, espalhadas por toda a terra. Não é verdade? Se o dilúvio de Gênesis realmente aconteceu, nós deveríamos encontrar isso. E quando nós escavamos, como paleontólogos, escavamos e descobrimos os fósseis, nós encontramos algo muito interessante. Nós encontramos milhares de criaturas mortas que foram soterradas por lama e sedimento, espalhadas por toda a terra. Ué, é exatamente aquilo que nós deveríamos esperar. Que coincidência! Mas tudo bem, isso é só uma visão geral. Vamos a pontos mais específicos. Esta é uma imagem de um livro que mostra como os fósseis se formam. Mas antes de eu explicar como o fóssil se forma, vamos falar um pouquinho sobre fósseis. Quando a gente fala sobre fóssil, qual que é a primeira coisa que vem à mente de vocês? Legal, ossos, que mais? Bicho morto? Ok, tá certo. Oi? Uma criatura sem vida, que morreu. Então, geralmente, a gente pensa isso, em ossos. Uma criatura que está morta. E que tipo de bicho virou fóssil que a gente pensa? Dinossauro. Olha o coral, que coisa linda, né? Dinossauro. Só que dinossauros não são as únicas criaturas que se tornaram fósseis. Dinossauros é um grupo pequeno de criaturas que se tornou fóssil. Na realidade, nós temos fóssil de tudo o que vocês podem imaginar. Nós temos fóssil desde um dinossauro gigante até fóssil de formiga, fóssil de estrela do mar,
fóssil de alga, fóssil de resquícios de bactéria, fóssil de pássaro, fóssil de tudo o que vocês quiserem. Tem. Ah, esponja do mar? Tem esponja do mar. Tem de tudo. De criaturas que já estão extintas e de criaturas que estão vivas até hoje. Pode escolher um bicho aí, pode escolher uma planta. Tem. Tem de tudo que vocês podem imaginar. Até de cocô de dinossauro tem também. Sem brincadeira, tem mesmo. Chamado de coprólito. Pode pesquisar. Tem de tudo. Ou seja, mostra uma destruição ou algo que aconteceu que levou à morte de todas essas criaturas. Ok. Tiramos o mito que só são dinossauros que se fossilizam. Vamos mostrar muitos dinossauros, por quê? Porque são os mais legais. Então nós vamos manter esse padrão aqui, né? Mas temos fósseis de tudo que é criatura. Mas vamos lá. Como que um fóssil se forma? Você pode pegar qualquer livro sobre dinossauro, sobre fósseis, qualquer um. Desde um livro acadêmico a um livro infantil. Não importa. Qualquer um, você vai ter uma imagem parecida com essa aqui. Onde uma criatura, seja um dinossauro ou qualquer outra criatura, morreu na água ou próximo da água. Próximo de um rio, próximo de um lago. Certo? Sempre. Por quê? Porque para um fóssil se formar, você precisa de água. Água é o que faz a troca entre os minerais que estão no sedimento, que soterrou ele, porque a criatura vai ser enterrada, né? Então, os minerais que estão naquele sedimento, naquela lama, eles trocam com os minerais que estão no organismo, certo? Nos ossos ali. Eles trocam. Então, quando você encontra um fóssil, você não encontrou um osso. Ele tem o formato do osso, mas ele já virou uma rocha. É outro mineral. Se você soltar no seu pé, provavelmente vai quebrar o seu dedão. Por quê? Porque virou uma rocha. Não é mais um osso. Não é leve como alguns ossos são. Então, quando o pessoal fala, encontraram um osso de dinossauro. Infelizmente não é mais, é um fóssil, virou rocha. Então, precisa dessa troca. E essa troca só acontece quando tem água. Se não tem, não acontece. Ou seja, tudo que é fóssil que nós podemos imaginar estavam envolvidos em alguma questão de água. Por exemplo, mas vão dizer, Danilo, tinham animais que morreram no deserto. Verdade? Sim. Como é que eles foram se fossilizar, né? Por exemplo, aqui na região, aqui em Cruzeiro do Oeste, uma cidade aqui perto, né? Encontraram vários pterossauros lá, e encontraram uma nova espécie de dinossauro, também tem um lagarto que eles descobriram lá. Vários bichos. Dezenas de pterossauros. Pterossauros são aqueles répteis que voam. E não são dinossauros, tá? Tirando esse outro mito também. Pterossauro não é dinossauro. Dinossauro é só o terrestre. Aquático e que voa não é. Mas encontraram vários desses lá. E o que surpreendeu eles? Surpreendeu os cientistas porque eles diziam, isso aqui era um deserto. Eles acreditavam que era um deserto, que não tinha nada. Ou seja, como é que um monte de criaturas estava viva, dezenas delas, ali naquela região. Outra coisa curiosa, várias daquelas criaturas morreram juntas, em idades completamente diferentes, desde filhote até adultos. Os fósseis não são encontrados dele morto, assim, todo bonitinho, você consegue desenhar as asas dele ali. Não, é tudo moído, é tudo despedaçado. É como se você tivesse pegado dezenas deles, colocado no liquidificador e depois jogado lá no chão. Você só encontra pedacinhos de ossos. Como é que eles sabem quantos tinham, então? Porque eles contam pelos pedaços de crânio. Porque de crânio você não consegue ter vários, você só tem um. Então eles contam baseado nisso aí. Fala, tem um pedaço aqui, então é um indivíduo. O resto esquece. É muito pedaço de osso, você não consegue nem identificar direito. Então, um monte de criatura, de espécies diferentes, inclusive, porque tem outros dinossauros lá e tal. E agora tiveram estudos que identificaram até o sentido em que a água estava correndo quando depositou aqueles animais e soterrou eles ali. Que deserto é esse que tem água suficiente para matar todos esses bichos e ainda enterrar eles e você saber exatamente a direção que estava correndo? Uma catástrofe! Esses bichos foram pegos de surpresa. Eles não decidiram todos morrer no mesmo momento. Vamos todos nós ficarmos doentes de uma vez? Não, não acontece. Geralmente fica doente aqueles que são mais fracos, ou às vezes é por faixa etária, às vezes morrem os filhotinhos, ou os que são mais velhos. Né? Às vezes você... Não, todo mundo morreu junto. Uma catástrofe. Estou dando um exemplo aqui perto, né?
Existem exemplos muito interessantes. Eu lembro de um que era um Velociraptor brigando com outro dinossauro carnívoro e eles morreram, e era um deserto. E eu vi o cara do documentário falou, não, porque eles viviam no deserto, tal, e estavam brigando aqui numa duna de areia quando morreram. Eu falei, nossa, que engraçado, primeira vez que não tem água envolvida, né? Aí ele falou, porque eles estavam brigando numa duna de areia, rolaram e foram soterrados. E o fóssil mostra eles brigando, eles morreram em ação. Não foi uma coisa de milhares de anos que o animal morreu do nada e foi esperando ser soterrado gradativamente. Não! Estavam brigando e foram soterrados de uma vez. Não tem tempo de separar a briga. Eles estão atracados um com o outro assim no fóssil. De verdade. Morreram assim. Então eles diziam que não, eles estavam rolando duna abaixo, daí a duna deslizou e soterrou eles. E daí o narrador continuou ali. Por quê? As chuvas recentes que aconteceram naquele local deixaram as dunas úmidas e elas deslizaram. Falei, pelo amor de Deus. Sempre tem água. Sempre tem uma coisa fora do comum. Por quê? Porque é assim que os fósseis se formam. Exatamente no cenário de um dilúvio. O pessoal acha que não, os animais morreram lá de qualquer jeito, devagar, morreram na beira de um rio. Nada a ver. Rápido. Muito rápido. Alguns já tinham morrido, só foram soterrados, né, depois, mas alguns morreram afogados. Olha que interessante. O de cima, do lado de cá, que tem aquela borda escura, é um dinossauro, é um oviraptor. Ele morreu em cima de ovos, tanto que ele recebeu o nome oviraptor, porque significa ladrão de ovos. Só que ele foi nomeado de modo errado, coitadinho. Na realidade, era uma fêmea protegendo seus ovos. Não estava roubando os ovos ali do ninho. Estava protegendo seus ovos. Não deu tempo nem dela sair do ninho. Ela foi soterrada assim, protegendo o ninho de alguma coisa que estava vindo. No caso, uma grande inundação, muita lama sendo arrastada, uma enchente que soterrou ela rapidamente. Não deu tempo de fugir. É devagar que esses acontecimentos... Não, é rápido, é instantâneo. Aqui embaixo é uma réplica, na segunda imagem daqui de baixo, é uma réplica daquele dinossauro que eu falei que estava brigando, aqueles dois. Aqui está mais completinho, porque o fóssil original está faltando alguns ossos. Mas eles estão numa posição de briga. Um está arranhando, o outro está mordendo. Eles decidiram morrer juntos, aí ficaram lá esperando ser soterrados? Não, foi rápido, no meio da ação. Muitos animais, principalmente dinossauros, são encontrados como esse Tiranossauro Rex, aqui, para você está no lado direito, com o pescoço virado para trás. Que muitos chamam de posição de sufocamento. Muitos deles provavelmente morreram sem ar, afogados, soterrados. É uma morte bem sofrida, né? Agonizante, mas tá lá. Eles viravam o pescoço para trás quando isso acontecia. Ou, alguns estudos mostram que eles usaram galinhas para isso, que já estavam mortas, é claro, e colocavam na água com o processo de putrefação, contraía os músculos do pescoço dela, que é comprido também, parecido com o do Tiranossauro Rex ali, e o pescoço dela virava para trás. Ou seja, isso quando colocavam na água. Ou seja, se esse dinossauro morreu sufocado ou não, teve que ser na água de qualquer jeito. É um processo gradativo que demora milhares de anos para acontecer? Rápido, instantâneo. Estão vendo o cenário que a gente está desenhando aqui? Está na cara, gente. E é sempre assim. Às vezes os paleontólogos tentam dar uma disfarçada, explicar alguma outra coisa, mas se você pescar o gancho, você identifica. Quando eu digo paleontólogos, estou falando paleontólogos evolucionistas, tá? Você consegue pegar o gancho ali e falar, opa, tem alguma coisa aqui. Essa criatura não morreu bonitinho do jeito que eles estão achando que morreu. É muito, muito interessante. Tem fóssil de criaturas, né, teve de um réptil e de um mamífero que estavam dentro da toca, os dois juntos, que provavelmente não dividiriam a mesma toca e morreram soterrados. Quando eu ouvi a notícia, a primeira coisa que eu pensei foi, provavelmente foi um dilúvio, né? E daí um estava fugindo para se esconder e se meteu no primeiro buraco que viu e acabou morrendo ali junto com o outro. Depois eu fui ver que até os próprios evolucionistas falam que houve uma enchente e matou eles afogados ali dentro. Olha que legal. Toda vez. Muito mais um cenário de dilúvio
do que um cenário de milhões de anos. Ok, vamos passar aqui, muito cheio de coisa. Estou falando bastante, a gente precisa ter muita coisa para falar aqui. Então vamos lá. Muitas vezes, eles apresentam essas linhas ou árvores evolutivas, árvores filogenéticas, alguns colocam também, que mostra a evolução das criaturas, certo? Já viram? Né? Geralmente a gente vê isso em livros, documentários e tudo mais. É interessante, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas nessa imagem, todas essas linhas estão conectadas. Nesse caso aqui está mostrando famílias de vertebrados, né? Então tem desde peixes aqui até mamíferos, répteis, aves e tudo mais. E ali, no decorrer das camadas geológicas, é o quanto tem dessas famílias, né? A quantidade de fósseis que nós encontramos. E eles ligam elas evolutivamente. Só que essas linhas não existem. Elas são interpretações. Tanto que nesse gráfico, que está em um museu, inclusive, eles foram honestos. Eles tentaram conectar evolutivamente esses grupos, mas aí eles colocaram tracinhos, porque eles não têm certeza se é exatamente essa conexão. Pode ser? Obrigado. Aqueles tracinhos ali, porque eles não têm certeza. Talvez foi assim. Então, no mínimo, eles foram um pouco mais honestos nessa imagem. Existem vários desses fósseis que são considerados, vou falar o termo comum aqui, elos perdidos, ou o termo técnico, que são espécies transicionais. Existem vários, mas eu vou falar de um exemplo aqui, por exemplo. Nós temos aqui a evolução dos peixes até, né, os tetrápodes, né, os animais terrestres. No caso, os anfíbios e depois até nos mamíferos aqui. Aí temos até Charles Darwin aqui representando o ser humano. Muito bem, então essa é a linha evolutiva e algumas dessas espécies transicionais que dizem que estavam evoluindo para um outro grupo. Um muito famoso é o Tiktaalik. É esse aqui, que era um peixe, mas que diziam que estava na linhagem evolutiva para, né, os peixes que evoluíram para os anfíbios. Né? Tanto que o pessoal pega a imagem desse bicho, às vezes você nem sabe o que é, mas o pessoal faz muito meme com ele, né? Que geralmente mostra um peixe saindo da água e o pessoal coloca uma mãozinha e fala: volta para lá, por sua culpa que eu tenho os problemas hoje, né? Então, ele evoluiu até o ser humano hoje. Então, esquece, tá? Esquece isso. Na realidade, por que eles dizem isso? Porque, ele era um peixe pulmonado, ele respirava fora da água. Só que isso não é surpresa, tem um monte de peixe hoje que é pulmonado, isso é normal, inclusive. Tem vários peixes que sobrevivem fora da água, respiram na superfície. Então o pessoal fala: tem como o peixe morrer afogado? Tem. Tem. Ele não respirar na superfície, ele vai morrer. Não são todos, alguns respiram por brânquias, né? E alguns respiram indo na superfície e puxando um pouquinho de ar. Era o caso do Tiktaalik. Alguns diziam que ele estava evoluindo e tudo mais, né? Assim como outras espécies ali. Só que é interessante, porque, segundo os evolucionistas, nós temos uma linha bonitinha, perfeita, do aparecimento desses elos. Que não são tão bem elos assim, quando você vai estudar cada um, eles não são exatamente aquilo que está sendo dito. Mas é colocado aqui como, uau, ele está evoluindo e tudo mais. Mas foi encontrado um fóssil, na realidade fósseis de pegadas, que datam de 10 milhões de anos antes de qualquer um desses aqui aparecerem. Era mais ou menos nessa época, onde tecnicamente só haviam peixes e não haviam animais terrestres, a não ser, por exemplo, invertebrados, né? Não haveriam vertebrados terrestres, não haveriam anfíbios ou répteis. Só que eles encontraram pegadas muito interessantes. Vocês estão vendo as pegadinhas aqui, ó? Eles até desenharam a linha aqui, e aqui é uma foto mais próxima de uma dessas pegadas. Você consegue observar até os dedinhos. Estão vendo ali? Essas são supostamente, segundo a linhagem evolutiva, mais antigas do que os próprios peixes que estavam evoluindo para os anfíbios. E aqui nós temos claramente pegadas de anfíbios. Ou seja, eles já existiam muito antes. Assim como a gente já vê na Bíblia, eles já tinham sido criados todos juntos. Não foram evoluindo de um para outro. Eles já existiam. Eles só viviam em regiões diferentes. E foram soterrados cada um na sua região, de acordo com o processo do dilúvio.
Então nós temos aqui, bonitinho. Aqui temos um desenho do Tiktaalik, que é aquele peixe, eles tentando representar. E aqui um anfíbio, né, como se fosse uma salamandra. E eles falam, mas talvez algum daqueles peixes, né, ou algum parente, inclusive já me perguntaram isso, né, falaram, então, talvez um daqueles parentes, daquelas espécies transicionais que estavam evoluindo para os anfíbios, talvez elas fizeram essas pegadas. Não, não dá. Porque o peixe, ele tem um corpo um pouco mais rígido, por exemplo, do que um anfíbio. O peixe, ele não vai conseguir, por exemplo, fazer esse movimento de trocar uma perna e a outra, exatamente como o anfíbio está fazendo aqui. Um peixe, ele não faz isso. Geralmente, ele utiliza a nadadeira de trás, o rabo, a cauda. E as nadadeiras da frente, no caso do Tiktaalik, ele utilizava para se apoiar ou até para se empurrar no fundo do rio ou do mar. Assim como alguns peixes fazem hoje. Mas ele não conseguia fazer esse movimento trocado. Assim como um jacaré faz, né? E nessas pegadas nós observamos exatamente isso. Um anfíbio completo, caminhando ali, muito antes de aparecer qualquer espécie transicional. E existem também muitos fósseis incomuns, diferentes, que a gente geralmente, lembra, vocês até falaram aqui agora, quando a gente fala de fóssil, a gente pensa em osso, né? De alguma criatura que morreu. Mas nós não encontramos só ossos, nós encontramos várias outras partes do corpo dessas criaturas. Nesta aqui nós conseguimos observar, ele foi basicamente mumificado, um dinossauro que foi mumificado antes de morrer. Basicamente isso, né? E nós encontramos estruturas como os órgãos e até blocos de músculos e fibras musculares. Fenomenal. Isso iria resistir a milhões e milhões de anos? Não. Tinha que ter sido um processo rápido. E dizem que a fossilização é um processo que demora milhões de anos. Não tem como. Não tem como você preservar isso por tanto tempo. Aqui temos um outro também que foi encontrado no Canadá. Se não falasse que era um fóssil, parece que é uma foto dele dormindo. De tão bem preservado que ele está, né? Nesse caso são as placas superiores dele. Tá perfeitamente, né, intacto. Inclusive isso que eu acabei de falar, que parece que ele está dormindo, né? Foi até um co-orientador do meu mestrado que falou isso, né? Ele é super evolucionista, mas ele disse, não, a preservação desse fóssil é fenomenal. E nós encontramos tanto tecidos que foram mineralizados, que já viraram rocha, foram fossilizados, mas também, recentemente, por causa das novas técnicas de pesquisa que nós temos na modernidade, nós encontramos também partes moles, ainda moles, nos fósseis. Este é um exemplo, acho que nós chegamos a mais de 100 atualmente, de tudo que é espécie possível, de dinossauro, de aves, de répteis e até de insetos. Encontraram tecidos moles, ainda moles, nos fósseis. Vocês conseguem observar aqui estruturas. Isso aqui foi encontrado no fêmur de um Tiranossauro Rex, tá? Dentro do fêmur. Vocês observam aqui vasos sanguíneos, estruturas aqui que parecem células sanguíneas. E essas partes brancas onde as setas estão apontando são tecidos que depois deles molharem ali, passarem por um processo dentro do laboratório, eles conseguiam puxar, esticar e quando soltava, ela voltava ao tamanho original. Um fóssil não faz isso, porque o fóssil é uma rocha. Se você puxa, ele quebra. É isso. Ali não, era tecido. Assim como nossas cartilagens ou nossa pele, você puxa a sua pele e solta, ela volta para a posição original. Não volta aqui, ó? Ela não fica esticadinha desse jeito, né? Ela volta. Isso é tecido mole. Cartilagem, que está aqui entre os nossos ossos, se você aperta e solta, ela volta ao seu tamanho original. Exatamente uma das funções dela, né? Ter essa flexibilidade. E nós encontramos esses tecidos. Agora me digam, isso dura milhões de anos? Qualquer um que tem uma geladeira e carne na geladeira sabe que isso aqui não vai durar milhões de anos. Qualquer um sabe disso. Foram feitos estudos com vários tipos de organelas diferentes para ver o quanto tempo elas conseguiam durar. E foi estimado, nas melhores condições, nas condições mais absurdas de preservação, tá? Como se fosse uma geladeira ultra especial, nas melhores condições de todas. Algumas proteínas talvez durassem 1 milhão de anos. Mas para você preservar isso aqui, segundo a teoria da evolução,
você precisaria não de 2 milhões de anos, o dobro do tempo, que seria impossível já. Você precisaria de 65 milhões de anos para isso aqui ainda estar preservado. Não é o dobro, não é o triplo, não é 10 vezes mais o tempo máximo de preservação de uma dessas organelas. É 65 vezes mais. E já há indícios de algumas organelas que duraram, segundo os evolucionistas, 500 milhões de anos. Isso tem 500 milhões de anos? Não tem. Isso é muito mais recente. Isso é muito mais recente. E como nós estamos olhando à luz da palavra de Deus, teria acontecido na época do dilúvio, que pegando as datas bíblicas, dá mais ou menos uns 4.000 anos. Por volta disso. 4.000 anos é muito tempo para você manter uma organela dessa preservada, não é? É muito difícil, praticamente impossível. Mas eu acho mais fácil 4.000 do que 65 milhões. Certo? Ninguém precisa ser um cientista para chegar a essa conclusão. Vamos lá. Existe também tecido que foi mineralizado. Tá? Inclusive, a minha pesquisa no mestrado foi exatamente nessa parte. Tecidos, esses não estão moles, tá? Eles já viraram rocha. Mas eles foram preservados muito rápido. Um processo chamado de mineralização, que acontece antes da fossilização. Muito rápido. Que não poderia demorar muito tempo para preservar. Ele tinha que ser soterrado rapidamente e já começar o processo de preservação ali, e depois de um tempo já virar um fóssil também, porque senão ia se desfazer. Por exemplo, como esse fóssil de um peixe, aqui você não consegue reconhecer muito bem, mas aqui tem a cabeça e aqui o corpo, né, a cauda dele, e é um fóssil do Araripe, do Nordeste brasileiro. Aqui você fala, nossa, mas que peixe estranho, né? Ele não parece tão bem preservado, mas se você for olhar com microscopia eletrônica, você consegue observar aqui os músculos e fibras musculares preservadas no fóssil. Já são rocha, viraram rocha, tá? Não está mole. Nesse caso não está mole, você não consegue puxar, se você puxar vai quebrar. Mas olha o nível de preservação que aconteceu ali. Se ele ficasse 2 dias exposto à natureza, ele já começa um processo de putrefação, não é verdade? 5 dias, 10 dias, ele vai inchando, vai se deformando todo. Concorda comigo? Não deu tempo disso acontecer. Não podia acontecer. E você conseguiu preservar até fibras musculares. Essa outra criatura, você consegue observar até resquícios de sistema nervoso, que apodrece muito, mas muito rápido. Eu sei disso, que durante o curso de ciências biológicas eu fazia taxidermia, que era empalhar alguns animais. Porque daí a gente tinha uma parceria com uma reserva, e quando encontravam algum animal morto lá, eles mandavam para nós empalhávamos, né, faziam taxidermia, e depois mandavam alguns para eles, colocarem no museu, e outros ficavam no laboratório da universidade para estudo. E era tiro e queda. Se a gente não preservasse bem alguma criatura e deixasse apodrecer um pouquinho, às vezes o músculo estava ok, mas o cérebro já era. E isso aconteceu, aí eu tive que limpar a meleca lá depois, mas é horrível. Apodrece muito rápido. Estraga muito rápido. Não dá tempo. Então esses processos têm que acontecer rapidamente e não no decorrer de milhões de anos. Outra coisa, eles conseguem preservar em um detalhe, como vocês viram, até numa fibra muscular, e menor do que isso. Isso aqui são embriões de esponja do mar. Embriões de esponja do mar. Você consegue observar até as estruturas celulares aqui, tá vendo? A divisão celular. E existem indícios de até organelas internas de dentro das células sendo preservadas. Olha o nível de preservação. É muito alto. É impressionante. Também temos estruturas celulares aqui, né, os melanossomos, que são encontrados aqui, esses bastõezinhos, encontrados em penas que foram fossilizadas. Por isso nós conseguimos saber até a cor, porque melanossomos eles dão cores, né? Por exemplo, as penas das aves e tudo mais. Nós conseguimos saber então até a cor que aquelas penas tinham no passado, de tão bem preservado que esses processos foram, que esses fósseis foram. Não foram processos lentos, não foram processos de milhões de anos, foram processos rápidos, foram processos intensos, foram processos catastróficos, que enterraram essas criaturas rapidamente e permitiram as condições
e elas fossem preservadas também rapidamente. Não é bem diferente daquilo que a gente geralmente aprende, ou vê na televisão, ou vê nos livros didáticos? Só que está tudo lá. Eu não precisa inventar nada. Essas aqui são as evidências. Só que se você não interpreta os fatos, que são os fósseis, à luz da palavra de Deus, nós chegaríamos a essas conclusões? De que talvez no passado do nosso planeta teve uma grande inundação que matou tudo junto? Não. Eles iam ficar picando, falar, esse aqui morreu lá por um motivo, esse morreu por outro, apesar de praticamente todos estarem envolvidos com água, né? Então foram morrendo isoladamente. Mas não é a realidade que nós encontramos dentro dos fósseis. Todos esses eventos descritos em Gênesis foram eventos reais. E a ciência, quando submetida à palavra de Deus, mostra isso. O pastor no começo falou sobre a revelação geral, que é o que nós vemos da glória de Deus na natureza. E também a específica, que são coisas que nós encontramos aqui na palavra. Só que a revelação geral e a revelação especial, elas nunca vão se contradizer. Se nós fizermos uma boa ciência, e se nós interpretarmos a ciência à luz da palavra de Deus, se nós deixarmos a palavra de Deus de lado, nós nunca vamos conseguir fazer uma boa ciência. Ou pelo menos conseguimos até avançar um pouquinho na ciência, mas não tanto quanto poderíamos, porque não estamos nos embasados na verdade absoluta do Senhor. Muitas vezes as pessoas se veem assim, né? Acham que a situação é essa. Temos aqui o nosso planeta com as evidências e estamos separando evidências. Nesse lado, evidências, no caso azuis aqui, triângulo azul, evidências da criação. Isso aqui é uma evidência de que o mundo foi criado. Isso aqui é uma evidência que um dilúvio aconteceu, sabe? Está selecionando. E do outro lado, colocando evidências da teoria da evolução, né? Essas evidências aqui de que o mundo evoluiu, né? Que os animais evoluíram e tudo mais. Né? Geralmente a gente imagina isso, que é uma batalha para tentar selecionar as evidências de um lado e de outro. Mas essa não é a realidade. As evidências são todas as mesmas. Não são os mesmos fósseis que a gente está estudando? As mesmas estrelas, os mesmos átomos, as mesmas pessoas, os mesmos animais. Concorda comigo? São as mesmas evidências. Qual que é a diferença? É a cosmovisão. É como nós interpretamos as coisas. Ali, de um lado, nós temos uma pessoa com pensamentos humanos, né, as teorias humanas, interpretando essa evidência. E desse lado, temos alguém com a palavra de Deus interpretando essas evidências. Elas vão chegar a conclusões completamente diferentes, porque estão partindo de princípios diferentes. E se nós não nos embasamos nesta palavra, que é a verdade, Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não estamos linkados a essa verdade, como é que nós vamos encontrar a verdade também na ciência? Impossível. Nós vamos nos perder, nós vamos criar milhares de teorias, muitas vezes até bem embasadas, com fatos e tudo mais, mas partimos da interpretação errada. Muitos acham que a ciência é neutra, que os cientistas são neutros. Isso não existe. Não existe ciência neutra. É sempre interpretada por alguma interpretação diferente, alguma cosmovisão diferente, sempre. Porque a ciência, ela não tem como dizer alguma coisa. Já ouviram essa frase? A ciência diz que, ou a ciência disse isso ou disse aquilo. Já ouviram isso? A ciência nunca fala. A ciência é uma ferramenta. A ciência é um método científico, um modo de se fazer um estudo. Ela não fala. Nós é que determinamos esse método. Nós é que interpretamos os resultados. Então precisamos, como cientistas no caso, interpretar a ciência utilizando a palavra de Deus. Geralmente, quando nós vamos estudar alguma coisa da ciência, nós nos colocamos superiores ao objeto de estudo, certo? Então vamos supor que isso aqui não é uma Bíblia, é uma rocha, um fóssil, tá? Estamos aqui com um fóssil e eu, como cientista, me coloco superior ao fóssil e utilizo os meus conhecimentos para interpretar esse fóssil. Concorda comigo? Ou até na teologia, nós fazemos isso. Nós pegamos o nosso conhecimento de contexto histórico, até do próprio contexto teológico, de língua, de grego, de hebraico e tudo mais, e nos colocamos superiores à palavra de Deus e tentamos interpretar ela. Só que isso não funciona muito bem, como o pastor bem colocou. Quando que nós chegamos à verdade disso aqui?
quando o Espírito fala. Então, quando nós quando fomos buscar a palavra de Deus, ela é diferente do que o método científico que a gente olha de cima para baixo. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus, deixar que Deus fale e que Deus ensine. E isso sim vai construindo uma cosmovisão correta para que a gente possa enxergar o mundo do modo correto. E foi baseado nessas verdades que a maioria, a vasta maioria, quase todos os cientistas que fundaram a ciência moderna tinham. Porque quase todos os cientistas que fundaram a ciência moderna eram cristãos. Não sei se vocês sabiam dessa, mas a maioria era. Quase todos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, a gente não tem tempo de trabalhar cada um, mas talvez alguns vocês já conheçam, ou alguns vocês não conheçam. Mas eles foram responsáveis por grandes descobertas do decorrer da história que moldaram a ciência moderna. E todos esses aí eram cristãos. Ou em algum momento da sua vida se converteram. Vários. Nós temos ali, por exemplo, Leonardo da Vinci, que se converteu. Johannes Kepler, um pai da astronomia. Fenomenal. Também temos pais da geologia, biologia. Querem mais nomes? Temos mais nomes também. Outros cientistas. Como Galileu Galilei, muito famoso. Temos Linnaeus, que decidiu classificar dentro da biologia, essas classificações que nós temos, ele é um dos pais dessa taxonomia. Copérnico também, relacionado à astronomia, isso aqui são outros nomes. John Dalton, com os estudos dos átomos. Vários nomes, como vocês podem ver, Isaac Newton, Pasteur, tantos outros. Eles se baseavam nessa verdade, para então terem entendimento verdadeiro da ciência. E é interessante, eu gosto bastante da frase de um dos cientistas, que era até o Johannes Kepler, que eu coloquei no primeiro slide. Ele era astrônomo, estudou bastante o movimento dos astros no sistema solar e fez outras descobertas também. Um dos pais da astronomia, E é interessante que ele tem uma frase de uma carta que ele escreveu para um dos orientadores dele. E ele disse o seguinte: eu sempre quis ser um teólogo, sempre quis estudar teologia. E isso me deixava inquieto. Por quê? Porque ele não conseguiu, coitado. Ele queria. E na mente dele, o único modo que ele poderia servir a Deus é se fosse como um teólogo. Na cabeça dele era isso. Então ele escreveu: eu sempre quis estudar a teologia, isso me deixava inquieto, mas veja agora como Deus está sendo glorificado, como através das minhas descobertas, Deus está sendo glorificado na astronomia. Lembra? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então ele, como cientista, também estava trazendo glória a Deus, assim como o pastor, o teólogo. Que interessante! Então os cientistas ali, todos trazendo e mostrando a glória desse Deus através da ciência. Mas por que eles chegaram a esse ponto? Eles partiram daqui. Sem isso, na verdade, nós estaríamos muito atrás em relação à ciência. Eles dizem que é por causa da Bíblia e por causa da igreja que nós estamos atrasados, que sem a igreja e sem a Bíblia, nós estaremos muito à frente na ciência. Já ouviram isso? Muito pelo contrário. Nós só estamos aqui hoje porque nós avançamos através da palavra de Deus. Porque cientistas cristãos fizeram grandes descobertas e transformaram a história da ciência. E a Bíblia é um livro fenomenal. Nós não podemos descartar ele e dizer que a Bíblia não é bem assim, é melhor dar ouvidos para aqueles PhDeuses, que estão falando uma coisa do que dar ouvido para um livro tão antigo. Porque é só registros históricos, não carrega tanta verdade assim. Mas não. A Bíblia, como um todo, é uma coletânea de livros que se conectam de um modo extraordinário. Geralmente a Bíblia ela tem várias referências cruzadas, Um texto fazendo referência a outro, que faz referência a outro. Já viram isso? Em algumas Bíblias tem até anotações do lado, algumas referências cruzadas. Se me perguntassem
quantas referências cruzadas tem na Bíblia, eu responderia, sei lá, umas 2.000. Para fazer um número bem grande, umas 2.500. O que vocês acham? Pode chutar. Vocês acham que umas 2.000 está perto? Tá bom? 2.500? Na realidade, tem bem mais do que isso. E eu até me surpreendi. Tiveram alguns pesquisadores, né, teólogos, que fizeram, versículo por versículo, um estudo para ver quantas referências cruzadas, quantas vezes a Bíblia faz referência a si mesma e trata do mesmo tema. Não foram 2.000, não foram 2.500, não foram 3.000, foram 63.779 referências cruzadas. Este gráfico está um pouco escuro aqui para vocês verem, mas deste lado nós temos Gênesis e aqui nós temos Apocalipse. Então essa aqui é a Bíblia como um todo, e cada palitinho que está descendo ali, tem uns palitinhos, não sei se vocês veem, bem pequenininhos, representa um capítulo da Bíblia. E cada linha colorida que está saindo de um lado para o outro representa uma referência cruzada, onde um texto de um capítulo está fazendo referência a um texto de outro capítulo. 63.000. A Bíblia não está de brincadeira quando ela está tratando de si mesma. Ela se reafirma, ela se completa. É fenomenal um livro como esse. Né? Só para você ter noção, de versículos na Bíblia nós temos pouco mais de 31.000. Então, pelo menos, cada versículo na Bíblia, se fosse só para dividir igualmente ali, teria que pelo menos uma vez fazer uma referência cruzada com algum outro. Nós sabemos que alguns fazem muito mais referências do que outros, mas notem que praticamente em nenhum trecho nós temos vãos e lacunas onde não tem conexões. E eu ainda fiz questão de ir nessa imagem, nela grande, e ver o capítulo por capítulo. Todos os capítulos tinham pelo menos uma conexão com algum outro capítulo da Bíblia. Isso é extraordinário. Porque isso não é a palavra de homens, como são de qualquer cientista por aí, que não acredita no Senhor. Essa é a palavra de Deus. Então nós, como cristãos, em qualquer área, aqui eu falei hoje um pouquinho sobre a paleontologia e sobre o dilúvio, porque é a minha área. Mas você, na sua área de trabalho, de estudo, o que for, tem que ser assim como aqueles cientistas. Não partir para ela a partir do conhecimento humano, mas partir para transformar aquela área a partir da palavra de Deus. Só ela vai trazer a luz verdadeira e o entendimento e a revelação que a gente precisa para alcançar a verdade em todas as áreas. Amém? Obrigado. Claro. Pessoal, então encerramos aqui esse momento. Nós podemos fazer algumas perguntas, seja relacionadas ao que eu falei ou outras perguntas também. Bom? Opa! Pode perguntar. Não necessariamente, né? Alguns católicos acreditam, alguns não acreditam, assim como protestantes também. Alguns acreditam na teoria da evolução, alguns não. Mas ali tinham de várias igrejas diferentes, tá? Várias igrejas. Tanto católicos quanto outros, tá? Oi? Uhum. Claro, vamos lá. Muito bem, o carbono 14, ele é um caso à parte na realidade. E ele só serve para medir coisas que teoricamente teriam até 10.000 anos. Mas existem muitos outros métodos de datação, que são chamados de datações radiométricas, tá? Que são usadas para datarem coisas que são consideradas mais antigas até. Então, vamos supor, se eles quisessem datar um fóssil, eles não poderiam usar o carbono 14 teoricamente, por quê? Porque um fóssil não teria mais carbono 14, porque ele só duraria aí uns 10.000 anos. Tá? Então, se tem milhões de anos, não tem como medir com carbono 14. Curiosidade, já encontraram carbono 14 em fósseis. Mas tudo bem. Então, né? Mas vão dizer, não, é que contaminou com carbono 14. E pode acontecer, não tem problema. Mas isso vale para todos os outros experimentos também. Pode contaminar. Então vamos lá. Como é que funciona essa datação radiométrica?
é mais ou menos o seguinte: um elemento instável, com o passar do tempo, ele vai se transformando em outro, tá? Para que metade desse elemento, metade da quantidade dele ali, se transforme em outro, o tempo que demora para metade se transformar em outro elemento é chamado de tempo de meia-vida. Porque metade da vida dele já foi, né? Se transformou em outro elemento. O elemento mãe virando elemento filho, certo? Beleza? Então vamos supor que demora 1 milhão de anos para metade desse elemento passar para lá. Se eles encontram metade desse e metade daquele numa rocha ou o que for, eles vão falar o quê? Ah, já passou 1 milhão de anos, certo? A lógica é mais ou menos essa, o cálculo matemático é esse. Então eles colocam numa máquina, a máquina calcula quanto tem dos elementos e chega a uma conclusão. Vamos usar uma ilustração então para facilitar. Vamos pegar então uma ampulheta, aquele relógio de areia, certo? A areia que está em cima é o elemento mãe e a areia que está embaixo é o elemento filho, certo? Com o passar do tempo, a areia vai caindo e vai se transformando em outro elemento, ok? Vou pegar essa ilustração. Vamos supor que nós temos uma ampulheta aqui. Eu pego essa ampulheta, esse relógio de areia, e coloco aqui em cima, tá? E saio. Aí mais tarde vocês entram aqui nessa sala, né, no salão, e vocês veem a ampulheta ali em cima. Aí vocês olham ali embaixo, na parte de baixo da ampulheta, e tem 10 grãos de areia, tá? 10 grãos. Ok? E você nota que demora 1 minuto para cair um grão de areia. Qual que é a conclusão lógica? Passou quanto tempo? 10 minutos. Mas você só chegou agora. Você não sabe se em algum momento aquela areia caiu mais rápido ou mais devagar. Você assumiu que ela foi constante, mas você não tem essa certeza. Outra coisa, você não sabe quanto de areia tinha lá embaixo. Vai que eu tirei. Ou vai que eu coloquei 9 grãos de areia lá embaixo, que é a contaminação, né? Eu coloquei 9 grãos de areia. E só demorou 1 minuto para vocês virem e chegarem aqui. Você achou que passou 10 minutos, mas só se passou 1. E aí? Então essas conclusões, elas mudam baseado no quê? Na interpretação. Eles têm que assumir uma coisa antes de fazer o cálculo. O cálculo matemático, ele é certo. 2 mais 2 é sempre 4, né? Isso é correto. Mas as interpretações antes e depois do cálculo é que afetam o resultado. Por exemplo, muita coisa pode variar. O carbono 14, como eu falei, ele é um caso à parte, tem outras variáveis nele também. Mas ele também não é tão perfeito como a gente gostaria que ele fosse. Por exemplo, se eu, que Deus não permita isso acontecer, mas se eu e minha mãe morrêssemos hoje, e daqui, sei lá, 1 ano, vocês pegassem o corpo dos dois e medissem o carbono 14 de cada um. Pode dar que ela morreu há 1 ano atrás e eu que morri há 10. Por quê? Só a questão do carbono 14. Geneticamente, cada um retém mais carbono 14 ou menos do seu corpo. Geneticamente falando. O seu corpo funciona de um jeito que retém mais ou menos carbono 14. Se ambos morremos hoje, nosso carbono 14 pode dar diferente. Muita coisa pode variar. Existem muitas variáveis. E essas variáveis dependem de interpretação. Aí que está algumas dessas jogadas. Se você perguntar. Aí que está a jogada, sim e não, mas aí a gente entra num aspecto um pouco mais específico. Ele perguntou se na fossilização pode ter oxigênio ou não, né? Na fossilização, teoricamente pode, porque ela é só uma troca de minerais. Mas para preservar aquele tecido mole é complicado. Por isso que geralmente tem que ser soterrado e formar uma região anóxica, né? Que tem pouco oxigênio ou nenhum oxigênio. Por quê? Porque daí diminui a quantidade de atividade das bactérias, certo? Só que nós fizemos alguns experimentos durante o mestrado exatamente para simular isso. O que a gente precisaria para preservar, né, rapidamente aqueles músculos, intestinos e tudo mais. E nós observamos que bactérias, além delas decomporem, elas ajudam no processo, porque elas depositam alguns minerais e acabam mineralizando. Então é uma coisa que parece contraditória. Nós precisamos evitar que elas estejam agindo, mas é bom que elas ajam também, porque elas ajudam a acelerar o processo. Então é um contraponto aí, mas elas podem estar envolvidas também no processo, sim, com ou sem oxigênio. Não, daí no caso não é fossilização, é mineralização, é um processo antes. A fossilização depois é uma questão só química de troca de minerais do solo com o organismo, né?
Ok. Mais perguntas? Oi? Opa. De humano? No caso, nós não temos fósseis de humano, nós temos ossos de humano, e vários, né? Porque deles ainda estão orgânicos. Então, infelizmente, nós não encontramos, por exemplo, um fêmur fossilizado que virou rocha. Nós encontramos dezenas e dezenas de esqueletos, certo? Isso nós encontramos. Mas e se o dilúvio... Eita! Mas se o dilúvio, então, foi o elemento que gerou os fósseis, nós não temos um relato de pessoas morrendo nesse mesmo dilúvio? Sem dúvida. E por que então esses fósseis humanos não seriam encontrados? Ok, perfeito. Uma das explicações para isso também está associada à formação de outros tipos de fósseis. Primeiro, localização e onde moram, né? Geralmente nós encontramos criaturas mais simples e lentas mais para baixo, e depois na coluna geológica cada vez criaturas mais complexas. Por isso que nós encontramos, por exemplo, criaturas que voam lá no final da coluna geológica, né? Ou cada vez mais para o final. Uma tendência, né? Então o ser humano ele pode também estar incluso nesse processo. Pessoas que são mais inteligentes do que animais conseguem buscar recursos e modos de sobreviver e tentar não serem soterrados de primeira junto com os outros, porque muitos animais morreram e não foram soterrados, apodreceram, ou muitos foram soterrados, apodreceram e não viraram fóssil. O ser humano pode entrar nessa categoria também, né? E a gente perde, né, com a fossilização, às vezes você só tem alguns restinhos, não tem o esqueleto como um todo. O ser humano ele pode tentar fazer de tudo para sobreviver, né? Até construir mini barcos e tentar sobreviver por um tempo, mas não vai chegar nem perto do que a arca poderia ser, né? E tentar subir para regiões mais altas, criar todo tipo de estratégia para tentar sobreviver, mas sem dúvida morreu, né? Então, e também dependendo da região onde ele morava. Quando ele começou a observar que começou a chover e o cenário começou a mudar, ele já poderia ter começado a buscar recursos para tentar sobreviver. Claro que os animais vão por instinto, mas o ser humano vai um pouco mais por instinto e intelecto. Então isso pode corroborar também com a ausência desses fósseis. Opa, rapidinho, só ele... essa é uma pergunta excelente. Se ainda existem dinossauros? Vou dar a minha resposta primeiro. Eu gostaria que sim. Mas muito difícil, tá? Muito difícil. Mas eu vou esticar essa pergunta e responder mais coisa associada. Vamos lá. Muitos acreditam, ok. Se Deus criou o mundo e todas as coisas, ele criou os dinossauros também, certo? Ele fala, mas Danilo, os dinossauros eram tão grandes, né? Por que Deus ia criar um bicho tão grande? Na realidade, existem vários dinossauros que são pequenos também. Os grandes é só um certo grupo específico. Existem vários que são médios e pequenos. Tem alguns que são do tamanho de galinha, gente. Bem pequenos. Se Jurassic Park fosse um filme só com dinossauro pequeno, nem teria graça. Por isso, na nossa mentalidade, a gente só tem os grandes, né? Porque dá o filme, né? Imagina se fosse o filme só com os pequenininhos, médios e pequenos. Ia começar o filme, os dinossauros iam vir correndo, aí eles chegavam e chutava o bicho e sobe os créditos. Acabou. Acabou o filme. Não tem nem tensão. Eles entrariam dentro do carro, cruzariam os braços e esperavam o resgate. Acabou. Mas na nossa mente fica dinossauro só os grandes e tudo mais, porque, né, é aquele mito, né, do dinossauro. E realmente são muito mais legais de ver. Você não vai no museu para ver um fóssil de um peixinho, certo? Você quer ver um esqueleto grande, diferente de dinossauro. Não é verdade? Então, geralmente, a gente tem isso em mente. Aí, ok. Deus criou os dinossauros. Grandes, pequenos. Assim como os mamíferos também. Tem grandes e pequenos. A maior animal que já existiu na história do nosso planeta ainda está vivo hoje, que é a baleia azul. Não é nem os dinossauros, é a baleia azul. Está viva até hoje. É gigantesca. Né? Então, existem animais grandes e animais pequenos até hoje também. Né? Mas, ok. Deus criou esses animais. Você fala, ele criou todo mundo, estava bonito. Antes do pecado, estava todo mundo sem violência, sobrevivendo de boa. Depois que o pecado veio a destruição, certo? Todo mundo começou a se matar, a desgraça toda. Ok. E daí Deus viu que começou a bagunçar, o ser humano estava muito corrupto. E o que ele fala? Ele fala, não tem limite para o pecado do homem, para o que o homem pode fazer, então eu vou mandar um dilúvio. Vou destruir tudo. E daí ele fala, Noé, leve um casal de todos os animais, né, que tem respiração em suas narinas, né, os animais terrestres. Noé não precisava levar aquário com peixe, tá, porque ia estar inundando o planeta. Eles vão estar bem. Então não precisa, tá? Eles vão estar tudo bem.
mas precisava levar os animais terrestres que precisavam sobreviver lá. Já respondo. E daí você fala, pô, mas então os dinossauros então morreram durante o dilúvio. Foram extintos durante o dilúvio. Algumas pessoas interpretam deste modo também, dizendo, então Deus falou, esses aqui eu não gostei, vou matar, né, porque não quero. Não, eles entram na mesma categoria que todos os outros animais. Eram animais terrestres, tinham respiração pelas suas narinas. Normal. Por que Deus vai falar, vou fazer bullying com esses aqui, esses não entram. Nem dinossauro e unicórnio, esses caras não vão entrar. Não. Entra todo mundo. Mas tem dinossauros, alguns, que eram muito grandes e não iam caber na arca. Né? Realmente. Pelo tamanho que a gente sabe que a arca tinha, eles não iam caber lá dentro. Mas a Bíblia não descreve qual que era a idade que esses animais tinham. Não só os dinossauros, todos. Ele não fala. Muitos desses animais, ou se não talvez todos, podiam ser filhotes ou jovens. O que faz muito mais sentido, por sinal. Porque se você leva um animal jovem ou pequeno, né, dentro da arca, primeiro, ocupa menos espaço. Até dinossauros grandes você consegue levar dentro da arca, porque um filhote, o maior ovo de dinossauro já encontrado até hoje é do tamanho de uma bola de futebol americano. É desse tamanho. A gente pensa que os ovos de dinossauro vão ser gigantes, que a gente ia sentar em cima e tal. Não existe. É desse tamanho. Então, um dinossauro desses, das espécies que são gigantescas, quando filhote, caberia tranquilamente. Se você leva filhotes dentro da arca, você consegue o quê? Mais espaço. Filhotes dormem mais, então dão menos trabalho dentro da arca. Comem uma quantidade de alimento menor. Tomam menos água e até o cocô deles é menorzinho, é mais fácil de limpar. E não vai sair quebrando para isso, não vai brigar com os outros. Claro que eles não iam estar soltos dentro da arca, não é uma bagunça, aqueles animais se pendurando para fora, não. A Bíblia mesmo menciona, tem um termo ali no hebraico, que dá um sentido ali de ninhos, que na realidade são cercados, no fim das contas. Então eles provavelmente estariam todos, obviamente, segmentados, cada um no seu cercadinho, na sua jaulinha, na sua gaiolinha, para não virar bagunça lá dentro. Deus não ia colocar eles todos para dentro e falar, se vira, Noé. Não é correndo de um lado para o outro para cuidar desses bichos. Não, todo mundo bem guardadinho, cada um no seu cantinho, separado. E os dinossauros poderiam ter entrado por essa questão de tamanho, sendo filhotes. Outra coisa, quando eles saem depois do dilúvio, o planeta inteiro mudou. As condições do planeta mudaram. Ou seja, você tem que se adaptar a esse novo planeta. Animais que são mais velhos têm mais dificuldade para se adaptar a ambientes diferentes. Estão muito acostumados, o fisiológico deles está muito acostumado. Filhotes não, filhotes se adaptam muito rápido. Filhotes ou jovens também têm muito mais tempo de vida para se reproduzirem do que um indivíduo que já é adulto ou mais velho. E era exatamente o objetivo que eles tinham ali. Deus mesmo fala, vão, multipliquem-se, né? Esse era o objetivo. Pegar eles jovens. Então eles têm muito tempo para se reproduzir e povoar a Terra novamente. Então os dinossauros, eles entrariam sem problema nessa categoria e teriam entrado dentro da arca. Ou seja, sobreviver ao dilúvio. Mas será que eles estão vivos hoje? Agora a gente deu toda essa volta para chegar na pergunta dele. Toda essa volta. Será que eles estão vivos hoje? Infelizmente, eu acho que não. É muito difícil. E assim como outras criaturas, até hoje, vão sendo extintas no decorrer do tempo. Seja por mudanças climáticas, seja por caça, né? N motivos vão sendo extintos no decorrer do tempo. Tanto que, infelizmente, nós não temos. Curiosidade. Tá? Eu vou jogar a bomba aqui, você faz o que você quiser com essa bomba. Mas existem muitos relatos ao redor do mundo inteiro de criaturas que são muito semelhantes a dinossauros. E existem até lendas de criaturas que são muito parecidas com dinossauros. Claro que lendas são exageros, né? Geralmente uma lenda é alguma coisa exagerada de alguma pessoa ou algum animal, né? Geralmente uma lenda exagera a história, né? É tipo uma história de pescador, né? Vai exagerando, vira lenda. Mas existe uma lenda muito curiosa que você pode encontrar em qualquer continente do nosso planeta. Uma lenda sobre um tipo de criatura lendário específico que em qualquer continente você encontra. Vocês conseguem chutar qual é? Uma criatura lendária, dragões. Em qualquer região do mundo que você vai, civilizações, existem lendas de dragões. Você não vai encontrar a palavra dinossauro na Bíblia, por exemplo, por quê? Porque a palavra dinossauro só foi criada em 1880 e pouco. Agora, a palavra dragões existe em tudo que é canto.
ou criaturas pode ter um outro nome, né? Mas criaturas que eram répteis grandes e poderosos, qualquer civilização, da China à Europa até a América do Sul, você tem lendas sobre grandes répteis, que muitos deles tinham até que lutar e vencer. Existem registros medievais, até de receitas com partes de dragões. Receitas, assim como tem com partes de outros animais ou plantas e tudo mais. Existem registros, por exemplo, até do próprio Alexandre o Grande, né, registrando que quando eles estavam indo para a Índia, alguns soldados tiveram medo de ir perto de uns montes e umas cavernas, porque naquela caverna tinham dragões morando lá. Alguns registros medievais conseguem diferenciar os dragões que moravam nos morros e moravam nos pântanos. Ele dá descrições físicas de cada uma dessas criaturas. E existem registros históricos também, como desenhos e mosaicos. Aí é fenomenal, mas aí é tema para uma outra discussão. Vocês podem estar pesquisando cada vez mais sobre isso. Só cuidado com, às vezes, informações meio duvidosas, né? Às vezes o pessoal gosta de criar... Agora o termo é fake news, né? Cria os fake news aí, umas historinhas assim. Então pesquisem em sites que são realmente confiáveis e vejam se aquilo realmente é verdadeiro. Mas, provavelmente, foram extintos e a gente não encontra eles mais. Mas na história, há registros de criaturas muito parecidas com dinossauros. Porque um dragão, se você tirar os exageros dele, o que ele vira? Dinossauro. Simples assim. A sua pergunta, isso. Eu vi uma reportagem que aqui no Paraná encontraram fósseis de árvores. Você chegou a ver? Uhum. Sim, encontraram fósseis de árvores. Lembra como eu comentei? E legal que elas estavam todas em pé, né? Elas não foram derrubadas. Bem, agora eu não sei se elas estão em pé ou não. Porque a foto que eu tinha visto, ela estava no chão. Mas daí eu não sei como é que ela foi encontrada. Mas existem fósseis de árvores que foram encontradas deitadas e fósseis que foram encontradas em pé. Só que em pé não significa que ela estava exatamente no lugar onde ela foi soterrada. Mas muitas árvores, quando elas estão boiando na superfície da água, com o tempo elas afundam e ficam em pé. E se várias camadas de terra estão sendo depositadas, elas podem ser depositadas assim. Inclusive, algumas foram encontradas atravessando diversas camadas, que teriam de 100 a 1000 anos de idade, evolutivamente falando. E uma árvore não ia ter durado milhares e milhares de anos tanto assim. Tanto que as mais antigas que nós temos têm 4000 anos atualmente. E coincidência é quando o dilúvio aconteceu. Então, as mais antigas são daquela época mesmo. Ué, claro. Mas sim, eu vi a reportagem. Então existem vários fósseis de folha, de troncos, de tudo que vocês podem imaginar. Mais alguma pergunta? E aí eu já vou para a sua pergunta daí, tá bom? E ela primeiro. O botãozinho. Você viu o quê? Desculpa. Ok. Era do gelo, porque nada. Exato. Ok. Muito provavelmente isso aconteceu. Por quê? Se o dilúvio realmente aconteceu, a Bíblia nos fala que as águas saíram da fonte do grande abismo. Primeiro, ou seja, as águas vieram debaixo da terra e depois choveu 40 dias e 40 noites. Então elas vêm de regiões um pouco mais profundas. Seja lá porque Deus tinha criado desse modo, mas estavam lá por algum motivo. E saíram e depois choveu. As águas dos oceanos, consequentemente, depois do dilúvio, estariam um pouco mais quentes do que estão atualmente. O que isso acontece? Ajuda na evaporação e as chuvas vão para os continentes, certo? Evapora do mar, chove no continente. Só que também existem resquícios geológicos. Claro que se todo o planeta está sofrendo com isso, muita atividade vulcânica também aconteceu. Então liberou muita fuligem, né, fumaça na atmosfera. Se você tem muita fumaça na atmosfera de vários vulcões ao redor do mundo que aconteceram durante o processo, o que acontece? Você acaba tendo uma certa camada que impede, durante um certo tempo, até ela se desfazer,
um pouco dos raios solares, fazendo com que os oceanos estão quentes por causa do processo, mas os continentes estão frios. Se a água evapora do mar, vai para o continente frio, em vez de chover, ela neva, fazendo com que grandes porções dos continentes estivessem então cobertos por neve e por gelo, gerando assim, um tempo depois, a Era do Gelo. Quer perguntar? Quer tentar lembrar? Era de dinossauro? O que era? Essa é a pergunta? Fala no microfone. Não tem problema não. Não. Então sem pressa, estamos tranquilos. Vou até tomar uma água, tranquilo. Você quer falar? Já falo sobre isso. Vou responder só a pergunta ali rapidinho, tá? Como que um pássaro... Não. Como que um dinossauro vira um fóssil? Ok, um dinossauro ele vira um fóssil assim. Ele primeiro morre, né? Morreu. Aí o que acontece? Ele cai na água. Vamos lá. Ele cai na água e depois ele é soterrado. Lama cai em cima dele. Um dinossauro ou qualquer outro animal. Vocês lembram aquele desenho que eu coloquei do dinossauro ali sendo soterrado? Aquela sequência? Então ele é soterrado. Eu vou tentar mostrar aqui. Vamos voltar lá. Vou mostrar aqui. Aqui. Temos ali, ó, um dinossauro aqui, morreu na água. Depois ele foi soterrado por várias camadas. A carne dele apodreceu, ó, já decompôs. Depois, com as chuvas, aqui, ó, ele foi sendo soterrado, mais camadas. Depois, essas camadas solidificaram, viraram rocha. E o que acontece? Os ossos dele, ele troca os minerais que estão na terra e na rocha ali, ele entra no fóssil, nos ossos, e os minerais que estão no fóssil saem. Ele faz uma troca, vai trocando. Tanto que os fósseis, eles não têm cor branca de osso. Eles têm a cor da rocha onde eles estão, ou cores parecidas, porque há essa troca de minerais. E depois, quando a gente escava lá, a gente encontra o fóssil. Beleza? É assim que ele se forma. Tá bom? Pangeia, isso. Joia. Então, muito bem. A Bíblia nos fala que quando Deus criou o mundo, ele ajuntou as águas em um só lugar, dando a entender que, consequentemente, a Terra estava só em um lugar. Um grande continente, provavelmente algo semelhante a uma Pangeia. Depois do dilúvio, existem várias teorias de como isso poderia acontecer, a separação. Existe uma teoria bem interessante, que é chamada a hipótese, né, das hidroplacas, que embaixo das placas tectônicas haveria uma grande camada de água, ou grandes bolsões de água, que quando partiram, a terra partiu e saiu essa água, como diz na Bíblia, né, as fontes do grande abismo se romperam, né, e as águas saíram. Essas águas teriam facilitado o movimento dos próprios continentes. E daí teriam se movimentado um pouco mais rápido durante o dilúvio do que demorado vários anos para se moverem. E você fala, mas os continentes se movem até hoje. Sim, sem dúvida. Eles se movem, às vezes, 1, 2 ou até 3 centímetros por ano, dependendo do continente, né? Em direções diferentes. Mas não quer dizer que eles sempre se movimentaram nesse mesmo ritmo. Isso é aquela interpretação que a gente falou lá no começo. O uniformitarismo. Eles teriam andado 1 centímetro por ano. Então, com milhões de anos, você teria milhões aí de quilômetros, certo? Então, só que tudo pode ter acontecido muito mais rápido. Não é porque a gente encontra ali na estrada um carro andando a 5 km por hora, quer dizer, a 1 km por hora, que ele saiu de Curitiba 3 anos atrás, sabe? Alguma coisa assim. Não é porque ele está andando muito devagar agora que ele ficou todo esse tempo viajando, né, nessa velocidade. Não, ele pode ter corrido até 300 km por hora lá na estrada, rapidão, e chegou aqui e falou, pô, tem radar, vou diminuir, daqui a pouco vou estacionar, vou andar bem devagarzinho. Foi diminuindo a velocidade com o tempo, principalmente com o encontro das placas tectônicas que formam as montanhas e tudo mais. Outra coisa interessante, algumas montanhas, nós observamos as camadas geológicas, que são essas camadas de rocha, nós observamos elas contínuas, fazendo dobras certinho. Coisa que se
fosse acontecer com ela já solidificada, ela teria quebrado e partido, ocorrem as falhas, né? Mas se elas estão totalmente conectadas, perfeitas, é como se elas tivessem sido moldadas quando ainda estivessem um pouco moles e não tão duras como estão agora. E nós encontramos isso em várias camadas, inclusive em montanhas também. Mais alguma pergunta? Se os dinossauros foram extintos, afogados com o dilúvio, então por que os dinossauros marinhos morreram? Ok, muitos dinossauros, como eu falei, eles podem ter morrido por mudanças climáticas. O que não quer dizer também que todos os dinossauros marinhos morreram. Assim como vários peixes sobreviveram, vários répteis marinhos sobreviveram também. Tanto que existem diversas lendas sobre criaturas marinhas, histórias sobre criaturas marinhas e até representações históricas de criaturas semelhantes, né? É muito, mas muito comum lendas sobre serpentes marinhas. Claro, são sempre muito exageradas, mas se você pega aqueles répteis marinhos que têm pescoço longo, como plesiosauro, elasmossauro e tudo mais, se ele estivesse nadando na superfície, ia parecer uma serpente, parecia uma cobra. O que os caras iam fazer nas lendas? As grandes serpentes marinhas. Com o tempo podem morrer, ser extinto, isso é normal.